noite. Oi, Lu, já vou te mandar aqui para você participar. Manda o seu convite aí. Estou te aguardando. Deu Oi, certo? Lu. Tudo Deu bem? certo. Que coisa! É o Instagram. O Instagram ultimamente está dando uns bailes na gente, viu? Não, e fora que assim, hoje eu desinstalei o Instagram, atualizei, pesquisei para ver se outras pessoas tinham o mesmo problema. Não sei o que está acontecendo. Olha, uma vez Enfim. eu tive esse problema faz um tempo, mas aí eu marquei uma live com uma outra advogada e no fim não conseguimos levar adiante. Ela não conseguiu entrar de todo jeito. Você marca aí o tempo, tá? Porque eu não consigo fazer por Tá. aqui, para a gente não cair. Então, boa Bom, noite. Aí fixei o tema aí para o pessoal que foi entrando depois. Quero agradecer você mais uma vez de ter aceito os convites para essa live, porque eu acho que é um tema bem relevante nesse momento aí dessa pandemia, desse trabalho home office, principalmente para nós professoras, né, e professores, porque tivemos aí uma mudança e uma readaptação bem significativa. Então, com mais certeza. uma vez, muito obrigada, Su. Eu que agradeço. Estou super feliz de mais uma live essa semana aí com a Luana Romani. E desculpa, não consigo te chamar de Luana Romani, só de Lu. Fica à vontade. Mas Ai, aqui já é muita, né, Lu? Já é grande. Bom, mas eu quero é. agradecer muito a participação de todos. Pessoal que está chegando aí agora, se possível, já vai colocando para a gente aí também qual é a cidade que você está, só para a gente ainda pegar esse gancho e já saber da conexão que está tendo aí. É importante, inclusive, para a gente falar sobre essa parte de conexão, de aula remota. Então, quem for chegando aí, já coloque de onde está nos assistindo, para a gente fazer um link aí com essa situação toda. Lu, de mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu acho que essa parceria aí da terça-feira, aí, repetindo a dose hoje, vai ser sensacional. Deixa eu Legal, ver, isso alguém aí. colocou aí, que está Bom, fixado aí, eu não estou conseguindo ver, né? Mas quando vai colocando aí, que daqui a pouco a gente vê de onde estão as pessoas que estão conectadas aqui, ó. ó, Curitiba. Ah, isso, que Curitiba é legal. ótimo, né? Já tá É, friozinho aí, hein? que Mas, legal, que ó, legal. antes de até de a gente começar a nossa live, o tema está aí, né? Como tornar uma aula remota dinâmica e atrativa para os seus alunos. Nós duas somos professoras, eu e a Luana, e é por isso, inclusive, que nós vamos nos comprometer nessa live de hoje, até porque, assim, o que eu quero deixar muito claro, eu admiro totalmente o trabalho dos professores, em qualquer esfera, nível primário, até o lato sensu, escrito sensu, eu realmente estou com os professores. Ó, o pessoal, meus alunos entrando aí, ó, tô gostando, chama a galera aí. Ah, Bom, é então, assim, isso aí. meu respeito a todos os professores, em qualquer esfera. Realmente, os professores são condutores de desenvolvimento e ajudam muito o nosso país a desenvolvimento das pessoas. Mas aqui hoje a gente vai compartilhar algumas dicas para tornar esse trabalho, essa missão ainda com mais maestria do que já vem acontecendo. Os professores estavam muito acostumados com o ambiente presencial. E como é que a gente vai fazer a partir de agora? Eu já estou dando uma aula virtual, remota. Eu quero saber de você, Lu. Você também já está dando aula virtual? Então, na verdade, assim, eu estava no meio do curso, né? Porque eu estava com Você está me ouvindo bem? Que eu coloquei o fone aqui para ficar melhor. Estou te Eu ouvindo. estava eu tava no meio de um curso de segunda fase de OAB, então os alunos já ali praticamente para fazer a prova, e de repente aconteceu toda essa situação,
e a gente teve que suspender as aulas inicialmente, porque não sabíamos quanto tempo isso ia levar. Aí veio um primeiro adiamento da prova para o dia 31 de maio e agora surgiu um novo adiamento. Então, a prova passou para junho e aí a gente teve que migrar para a questão do EAD, da aula remota, enfim. Teve que ter essa adaptação, são pessoas que vieram justamente pelo presencial, né? Porque cursos online de segunda fase tem bastante já, então eles vieram mais para ter esse acompanhamento presencial, mas que, enfim, ficou prejudicado e a gente teve que se adaptar, não tem como, né? É uma adaptação necessária aí. Mas é o caminho. No meu caso, eu estou conduzindo as aulas do MBA, especialização, e está sendo uma dinâmica interessante, porque eu sempre conduzi muita mentoria, e a mentoria ela tem um caráter de um tempo maior, 3 meses, 6 meses, e muitas vezes, nesse formato do MBA, tem 20 horas, ou um final de semana. Então, é interessante, é diferente, até porque o aluno ele também estava acostumado com o formato presencial e agora foi migrado para o remoto. Então, pessoal, é uma mudança não só para o professor, é uma mudança para a instituição de ensino, é uma mudança para o aluno, é uma mudança para o contexto inteiro. Então, o que a gente vai comentar aqui hoje são esse viés, essa linha de condução que pode ajudar muito o professor. A gente não vai cantar a bola aqui de nada muito diferente, provavelmente, do que você conheça, mas alertar para alguns pontos que pode ser um diferencial nessa aula remota, nesse ambiente virtual. É isso aí. E aí, Sueli, uma coisa assim que, falando desse cenário atual, que eu até já separei aqui para a gente falar, nós já tínhamos até nos conversado antes, esse foco, né? Essa pandemia mudou esse foco, então não tem o que fazer. E falando na mudança, a primeira objeção que nós tivemos, pelo menos eu falo por mim, essa questão, e agora? Eu contratei um curso presencial que virou online, como vai ficar tudo isso? Falo como professora, mas também como mãe que tem filhos estudando, né? Então a gente fica nesses dois lados. E aí é uma situação que, quando você está pelo lado de tomador do serviço daquela instituição, realmente o professor ele não tem como responder a essa indagação, ele não tem como opinar por ela, tendo em vista que é uma relação entre instituição, escola e o aluno. O que você me disse? Você também foi indagada ou você tem alguns amigos? Enfim, como que foi essa situação? Lu, eu vou comentar muito mais pelo ambiente que eu atuo, não é? Que é o MBA, especialização e pós-graduações. Enfim, sim, isso aconteceu comigo, isso acontece com alguns colegas, mas de fato, é o que você disse, o aluno ele chega com essas indagações, inclusive para a aula, mas nesse momento o professor ele tem que se manter na situação dele mesmo, ele tem que estar ali para entregar o conteúdo, não para discutir essas questões jurídicas, burocráticas com o aluno, e inclusive direcionar a aula para que isso não aconteça. Então, ele tem que administrar esse conflito sem entrar, de fato, de algum lado, ou do lado da instituição ou do lado do aluno. Sem opinar, né? Não tem como a gente opinar, porque não é o nosso mérito da questão. Então, preparar uma boa aula, conduzir isso da melhor forma, sem levar isso a um lado, ou eu estou do lado do aluno, ou eu estou do lado da instituição. Você foi contratado, o seu serviço é chegar ali e dar uma aula no seu conteúdo, sem opinar nessa questão. Que eu acredito que tem vários lados, então é difícil de opinar. O professor ele não tem que entrar. Eu acho que eu faço isso. Então, eu acho que esse já é um começo, né? Então, depois do primeiro impacto, que foi a mudança, a transferência, teve escolas que já deram férias, porque precisavam aí se adaptar, tiveram outras instituições que já tinha meio que mesclado EAD com presencial, então foi mais fácil se adaptar.
e tem aquelas que já tinham todo o sistema e não sentiram nada, né? Então, eu vi e presenciei bem isso. Mas é legal. Então, já um primeiro ponto que a gente deixa uma dica aí para o professor não entrar nessa discussão, porque realmente é uma coisa que não diz relação a ele neste momento, Sim. né? Até porque ele tem que deixar o aluno tranquilo de que ali será um ambiente de capacitação e desenvolvimento. Essas questões burocráticas, o aluno precisa ser direcionado para a instituição. Senão você, professor, acaba criando ali um viés, um campo que não é interessante entrar numa sala de aula. E eu acho também assim, no meu ponto de vista, às vezes aquele aluno já tem essa dificuldade do EAD, do remoto, e se você, é aquele termo, colocar lenha na fogueira, ele vai realmente fazer uma trava ali na sua forma de evoluir, ele não vai seguir adiante, né? Então, acho que a gente também tem que ser apaziguador neste momento, né? Com certeza, Lu, com certeza, é administrar o conflito. Bom, aí também uma outra situação que nós temos aqui é essas nossas novas tendências. O que você me diz? Qual é o papel do professor nesse contexto e quais esses cenários? O que você me diz? Na verdade, eu acredito o seguinte, que o professor, independente do contexto, ele tem um papel fundamental na condução do desenvolvimento humano. Isso é fato. Porém, nesse momento, é interessante pensar um pouco além. Por exemplo, no meu caso, sempre citando o que eu entendo do meu momento, eu sei que muitas pessoas perderam o emprego nesse momento, eu sei que muitos tiveram redução salarial, ou ainda vários impactos que estão ocorrendo com todas as pessoas. E muitas dessas pessoas que, mesmo perdendo o emprego, mesmo tendo redução salarial, optaram por se manter nessa graduação, se manter nessa pós-graduação e pagando por isso. Então, é interessante que o professor ele entenda que, mais do que nunca, esse é o momento de honrar e privilegiar essas pessoas que optaram manter esse meio de capacitação, levando para eles, então, relevância, levando para ele cases, levando para ele uma entrega, levando situações diferenciais que vão prepará-lo para a volta, para o retorno, e sempre pensando muito no otimismo. Então, muitas vezes, o professor que entra na sala já falando, a gente está nessa situação e tal, realçando o lado negativo, isso já deixa a turma, os alunos, para baixo. Aquele é o momento que ele está se preparando para o momento do retorno. É claro, não deixa a aula se transformar numa sessão de terapia, mas ali sim é um ambiente de desenvolvimento. Então, já inicia a sua aula, o seu momento com os alunos com otimismo, dizendo que você honra, que você respeita as pessoas que estão ali. Porque pode ter certeza, muitas delas optaram continuar com a capacitação porque estão prevendo que isso vai fazer a diferença na vida delas. Honre esse momento, que é muito importante. Concordo com você, Suelen, porque realmente essa mudança no sistema, o professor, ele é a primeira pessoa que foi abalada no meu entendimento. Por quê? Muitos de nós não tínhamos conhecimento de como levar um PowerPoint para o EAD, nós não tínhamos conhecimento se a instituição não tem uma plataforma de mexer com aquela plataforma. Então, o professor foi o primeiro ali que teve que sofrer e segurar essa mudança para daí ele fazer a sua aula, preparar a sua aula e ir para essa sala de aula virtual. Então, ele já chega realmente um pouco aí desgastado, porque ele se tornou aluno para dar aula, né? Então, eu até vi assim que hoje nós, professores, viramos youtubers, né? Porque nós estamos aí nesse meio e tendo que motivar. E se a gente pega... Pode falar. Pode falar, desculpa, pode falar. Imagina. Então, se a gente pega toda esse choque que foi jogado assim para essa adaptação e realmente transferir
ou querer compartilhar em sala de aula, primeiro que a gente vai perder tempo precioso, aí vai acontecer, como você mesma já destacou, vai incentivar aí nesse desânimo, enfim, aí os alunos, eles vão perder essa motivação que tanto no presencial como nesse momento de remoto é imprescindível, sempre será. O professor, ele sempre será o termômetro para a turma, né? Porque se chega muito cansado, a turma fica cansada também, não é assim? Eu gosto de dizer o seguinte, em tudo a gente pode espelhar o ambiente corporativo. No governo, a gente pode espelhar o ambiente corporativo. Na sala de aula, eu gosto de dizer que a sala de aula é um laboratório do mercado. Então, ali, naquele momento, o professor é o líder. E o líder, ele precisa saber conduzir esse momento. Se você chega para a sua equipe já desanimado, já apontando os pontos negativos o tempo todo, a equipe com certeza irá responder também na negatividade. Então, por exemplo, um dos feedbacks que às vezes eu recebo da aula é que os alunos falam, foi ótima a aula, porque a primeira coisa, você já não chegou mostrando para a gente o lado negativo, e sim o ponto positivo da gente estar aqui no formato virtual e se preparando. Então, vai dar um gás nessa galera, nos alunos, nas pessoas que estão conectadas com você ali e entregar o seu melhor. E, Lu, independente desse momento pandemia, crise, aulas remotas, o professor ele também tem que ser sempre um aluno. Ou seja, de onde é que busco informação para levar para a sala de aula. De algum lugar, em alguma mesa, eu tenho que aprender. Em algum lugar, eu tenho que compartilhar, receber esse material para compartilhar com os alunos. Eu penso assim, o mal do esperto é achar que todo mundo é bobo. O mesmo livro que eu tenho capacidade de ler, os meus alunos também têm. Né? As mesmas informações que eu posso buscar na internet, os meus alunos também têm. O que diferencia é que eu tenho um foco, os meus alunos têm outro foco, e nessa situação a gente vai trocando e compartilhando informação. Eu até outro dia estava assistindo uma aula e eu participei dessa aula como aluna. Foram 2 horas de aula e quando a professora falou, acabou, né, o horário 2 horas, eu olhei e falei, gente, já passou 2 horas. Eu imaginava que eu estava aqui uns 40 minutos, porque foi tão dinâmico, a entrega foi tamanha que você não percebe. E as dificuldades do telepresencial, elas são superadas com essa entrega. Porque, assim, até separei aqui, né? Alguns professores que me mandaram perguntas, aí um deles falaram os desafios. Então, primeiro, o perfil, que alguns não estão gostando dessa questão da aula e ser virtual e tudo mais. Porque aí eles têm que também cativar a concentração desse aluno, então estão tendo muita dificuldade nisso. Administrar o tempo, porque para eles também uma coisa é você estar lá na sala de aula, ter um sinal, ter um alerta de que o seu tempo está acabando, e aqui no online, às vezes a coisa voa e ele não está conseguindo controlar. E também concorrer com as redes sociais, porque eles entendem que se o aluno, neste momento, está aqui em casa, num computador, assistindo uma aula, nada impede dele abrir uma outra aba e desfocar. E aí, eu concordo e discordo, porque, na verdade, isso pode acontecer na sala de aula. O aluno pode abrir o celular e ficar vendo o celular ali também durante uma sala de aula. Então, eu penso o seguinte, a gente tem um comentário ali, uma grande dificuldade atualmente é a falta de acessibilidade das ferramentas para alunos surdos e cegos. Com certeza, com certeza. Bom, Lu, vou dar minha opinião sobre essa questão, eu penso o seguinte, então, já entrando na questão da preparação da aula. Eu tive alguns colegas que, no momento em que a faculdade disse, olha, nós precisamos de vocês no formato remoto. Para MBA e pós-graduação, ok, você topa? Alguns colegas disseram, não, eu não estou com tempo para me dedicar
a uma atualização nesse momento. Eu estou focado na minha empresa, porque o professor de MBA, muitas vezes, ele é um cara de mercado, estou focado na minha empresa, estou focado na reestruturação, e esse formato vai demandar um certo estudo. Não vou aceitar. Eu realmente aplaudo quem consegue dizer não nesse momento, porque sim, é um momento que você, como professor, tem que se reciclar. Então, algumas coisas. Se você é professor de adulto, fique de olho, estude, recicle andragogia. Observe. Sempre o lema da andragogia. O adulto, né, aprendizado para o adulto, ele aprende aquilo que é importante para ele. Então, no formato da aula tem que ser importante para a prática, para o dia a dia do aluno. E no ambiente virtual, mesmo no ambiente virtual, nós ainda temos os mesmos 3 sistemas representacionais, os quais a gente aprende, que é o visual, o auditivo e o sinestésico. Sim. Então, você tem que privilegiar esses sistemas na aula remota, da mesma forma que você fazia na aula presencial. Como é que você faz isso? Reciclando, observando, atualizando o seu material. Porque as pessoas percebem quando o material é mais antigo, quando aquele material não é atualizado, elas percebem isso. E o melhor, crie cases desse momento atual da pandemia, da quarentena. Afinal de contas, todos nós estamos passando por isso. Se o aluno participa de um case desse jeito, ele se vê ali naquele case. Ele vai ficar muito mais interessado a participar, a construir soluções, a pensar, a propor coisas relevantes quando você traz a realidade para a sala de aula. O outro ponto é: não aprenda a videoconferência, a plataforma, junto com o aluno. Vai lá, manuseia antes, pesquisa antes a plataforma, testa antes a plataforma e utilize todos os recursos dessa plataforma. Por exemplo, o chat, os emojis, tem plataformas que têm emojis, o compartilhamento de telas, divisão de grupos. Entenda, o professor, ele continua sendo líder mesmo na aula remota. Então, quem tem que saber conduzir, manusear essas ferramentas é o professor. E os alunos que percebem que o professor não tem tanta assim, afinidade com aquilo e tal, eles começam a observar. E uma coisa assim que é muito interessante também de fazer no início de cada aula, Lu, faça combinados com sua turma, com seus alunos. Combine com eles a hora, se você quer a câmera aberta ou fechada, como você quer a entrada do microfone, combine o momento do check-out no chat, combine com ele qual é o formato dessa aula. E ao final sempre explique: olha, pessoal, todos nós estamos aprendendo. Com isso, você transmite para o aluno uma certa segurança, porque os alunos já estão entrando no ambiente virtual ansiosos, cheios de dificuldades ou de questões que são da vida dele mesmo, as dificuldades que são dele mesmo. Então, se você prepara um ambiente seguro, um ambiente que você sabe manusear, um ambiente interativo para ele, isso já faz a diferença. Então, acredito que, de verdade, esse é o momento de você preparar situações interessantes para esse aluno e não deixá-lo transparecer que você está ali sem saber o que está acontecendo. Uma coisa que, para mim, é muito importante também, Lu, dá um Google e pesquisa metodologias ativas para utilizar em salas de aula remota. Tem um monte de coisa na internet. Está na hora do professor também virar aluno. Então, testar coisas novas. Eu aprendo um monte de joguinho aqui para colocar para os meus alunos. Eu adapto um monte de coisas aqui para adaptar para os meus alunos. Dinâmicas que eram presenciais, eu estou fazendo virtual e está dando super certo. Então, você tem que testar, tem que adaptar antes. E para fechar, eu acredito que é aquela situação assim... Eu sei que muitos de nós ainda sente falta, e com certeza está fazendo falta, o ambiente presencial.
mas não deixa transparecer isso para o aluno. Por exemplo, você aplica uma dinâmica, você aplica um conteúdo e fala: ai, gente, mas seria tão melhor se fosse presencial. Se vocês tivessem perto do outro, vocês iam perceber isso melhor. Caramba, você está Não, ali, isso é. o seu aluno está ali para receber o seu melhor, mesmo que seja no virtual, no remoto. Então, não chama atenção para o negativo, não. Continua dando o seu melhor ali no remoto, realçando. Muitas vezes os alunos entram e falam: ó, professora, agora eu estou aqui tomando um café e assistindo a sua aula. E aí é bom também você ter a lista de chamada das pessoas. Por exemplo, no MBA, eu acabo não lembrando o nome de todo mundo. Né? As turmas mudam muito rápido. E aí eu fico sempre com a minha listinha aqui de chamada, que aí às vezes eu estou sentindo que estão muito caladinhos, eu olho ali o nome e falo: fulano, o que você acha disso? Aí ele: professor, eu estava aqui tomando uma água, mas estou prestando atenção e tal. Então você tem que interagir com ele. Até para demonstrar que você precisa da interação dele, que você está se preocupando se ele está ali, se ele está prestando atenção, se ele está absorvendo, né? Eu gosto muito de uma frase que, assim, é uma frase que diz muito para mim como professora. Eu até separei ela aqui para passar para você. Conhecimento é você ter acesso a uma informação. Agora, aprendizado é colocar a informação em prática. Então, neste momento, nós temos que ser canais desse conhecimento, mas, sobretudo, de ensiná-los a colocar esse aprendizado em prática. E eu acho, assim, brilhante essa sua colocação. Por quê? Porque você demonstra que realmente a gente não tem que passar, eu vou chamar assim, o cajado para o aluno. A responsabilidade é nossa. A gente é ali o que está à frente do barco e nós é que vamos conduzir. E digo mais, depois que isso tudo passar, essa pessoa que de repente tinha uma certa objeção à aula remota, quando ela tem esse professor que conduz ali com um braço forte mesmo essa situação, ela no futuro ela está totalmente aberta, adaptada a esse tipo de aula, não é verdade? Com certeza. Eu tenho uma aluna minha aqui, que é a Rose. Ela está falando bastante, tá mandando várias mensagens aí, mas a Rose eu lembro bem. A Rose é a representante da turma dela. E aí uma das perguntas foi: professora, será que a gente vai adaptar esse novo contexto antes da aula, tal, né? O que você acha? Bom, e na época eu conversei com ela e falei: Rose, é o momento de vocês aprenderem. Estamos todos fazendo reuniões remotas, estamos todos aprendendo novos aplicativos. Então, vem para a aula que vocês vão ver que vocês vão aprender muito sobre isso. E aí, nessa aula específica, eu até pedi para a coordenação para me dar uma semana a mais para eu redefinir o meu material que estava pronto para uma sala de aula presencial e adaptar para uma sala de aula remota. E isso faz toda a diferença. Converse com o seu coordenador, converse com a sua escola, para dar um tempinho até para você organizar o seu material, porque, na verdade, eu agora, por exemplo, estou dando todas as aulas que eu dou, eu insiro alguma coisa sobre o momento da pandemia, sobre o coronavírus. Mas não para explicar para as pessoas sobre usar máscara ou nem o álcool gel, mas para explicar qual é o momento do mercado, qual é o momento do cenário. Então, é interessante o professor ele trazer atualidade para a sala de aula, porque o aluno se vê ali. E Lu, é prático, tem que ser prático. Você tem que ensinar coisas relevantes para as pessoas. Não dá para ficar usando cases de 5 anos atrás, se hoje a nossa realidade está totalmente diferente. O aluno precisa sentir isso também. E aí é interessante, porque volta aquele caso lá. A gente tem que honrar e privilegiar as pessoas que estão conectadas com a gente agora, que estão conectadas com a gente, que estão pagando para ter aula, porque mesmo no contexto incerto, elas optaram pelo desenvolvimento, pela capacitação, por se preparar para um novo cenário. É verdade.
E uma outra coisa, né, que eu tenho visto também, o que está acontecendo? O professor que já tinha ali uma tendência meio parada em sala de aula presencial e tal. Aí agora ele descobriu o PowerPoint e como inserir lá na sala virtual. Ele coloca o PowerPoint e fica a voz lendo. Também não dá, né? É uma coisa que, assim como a gente aprende no seu curso, porque eu já fui sua aluna do PPA, né? Então, Fez uma fatia hoje, né? não dá para a gente ficar lendo slide, tanto na sala de aula presencial e, quiçá, na sala virtual, não é verdade? O que você me diz disso? A não ser o professor que está ensinando as crianças a lerem, no restante, todos os seus alunos sabem ler. Então, é desmerecer um aluno, colocar um PowerPoint lá e ficar lendo para ele. Ele sabe ler. É mais fácil mandar o material e falar para ele estuda em casa, não é? Então, o professor, precisa sim ser dinâmico. Ah, Suelen, mas eu dou aula para complementar. Eu tenho uma empresa, eu dou aula por conta de um propósito que eu gosto de ensinar. Excelente, mas na verdade, essa questão de muitos professores acharem que não dependem da sala de aula, que não dependem daquilo para fazer a diferença na profissão dele, é que realmente não cria o vínculo, é que realmente não cria ali a interação. Conexão. Se você já entra para uma sala de aula falando que você não depende daquilo ali, então deixa quem realmente acredita que depender, fazer parte, estar ali, porque aí ele vai entregar a maestria, ali ele vai conduzir coisas melhores. Já foi o tempo que a gente tinha aula com professores que você sabia que você entendia que ele sabia muito, mas ele tinha dificuldade de passar. Ai, nossa, fulano é muito inteligente, ele só tem dificuldade de passar. Ok, então vamos procurar um outro professor que saiba passar. É isso. Então, nós temos profissionais com habilidades que podem compartilhar esse tipo de competências numa sala de aula. E sem desmerecer qualquer tipo de professor. Eu venho de uma família que a maioria dos meus tios são professores. Eu acredito muito, muito nessa profissão e nessa capacitação, nessa ponte, como você disse, que o professor é capaz de fazer entre o conhecimento e o aluno. Isso é muito interessante. Isso é muito importante, inclusive. Mas é importante que essa ponte aqui, da onde sai o conhecimento, continue se reciclando, continue aprendendo, porque ali ele vai transmitir mais coisas também. E aí eu vou entrar num ponto sensível também que nós estamos vivendo nessas... Oi. Vamos perguntar para o pessoal aí se alguém já teve aula remota e qual foi o feedback. Outro dia eu perguntei lá no Instagram, aqui no Instagram, e 80% das pessoas ainda, acreditam que o futuro do ensino será online. Então, vamos perguntar se quem aí já teve aula remota, o que achou da aula virtual, qual foi a sua opinião. A gente vai falar aqui. Eu perguntei isso também, a grande maioria disse uma coisa astrosa, uma coisa... Vamos fazer pergunta aí, vamos colocar a opinião para a gente poder interagindo, tá? Eu vou pegar esse gancho que você me disse dessa atualização, o Suelen, do material, e nós estamos tendo aí matérias e estudos dizendo que essas aulas online, o desgaste do professor tem sido muito maior. E teve aí um sindicato, inclusive do estado de Minas Gerais, que ele fez uma reivindicação dizendo que os professores estavam reclamando que tiveram que fazer todo esse trabalho de buscar como fazer essa aula online, e isso demandou, ao invés de, sei lá, 5 horas de trabalho de aula, alguns estão já com 12 horas no dia. Então, essa reclamação, vamos chamar assim, foi no sentido de que os professores, eles usam bem isso no termo técnico lá da reportagem, eles vão voltar já cansados e desgastados.
A minha opinião particular, Luana, eu não penso dessa forma, porque é como a gente já está acostumado a ter que preparar material. Então, por exemplo, eu sempre dou aula de OAB e falo determinados assuntos, mas toda a turma eu tenho que atualizar material, eu tenho que trazer exercícios novos, eu tenho que atualizar a legislação. Então, essa atualização já é algo comum. O que você me diz disso? Qual a sua percepção? Concordo com você, Lu. Penso que não é só o professor que está tendo que se reciclar, várias outras profissões. Empresários, empreendedores, times de trabalho, todo mundo sofreu com isso, todo mundo está sendo impactado com isso. Então, eu continuo vendo isso como uma oportunidade, inclusive, para nos adaptarmos a um novo contexto, para ensinar relevância mesmo à distância e para ter uma certa inovação no método de ensino. Então, não vejo que é só o professor que teve que se reciclar, que só o professor que teve. Vários times também tiveram, empresários, empreendedores estão passando por isso. Toda vez que eu entro conectada com os alunos, eu vejo o que está acontecendo no ambiente de trabalho deles. Eu vejo que não é só comigo, é com todos. Então, inclusive, quero pegar esse gancho para falar que é muito interessante para o professor também estar conectado com os alunos. É uma forma, inclusive, dele continuar na ativa, é uma forma dele colher informações. Então, isso é muito importante. Não vejo que é uma situação apenas do professor. Entendo que, sim, tivemos uma carga horária maior, uma dedicação maior, como eu disse, eu pedi para uma faculdade para rever o material, mas é porque eu queria uma entrega relevante. Então, eu entendo dessa forma. Ah, legal. E aí é o que você até destaca muito bem, né? Que essas aulas elas têm que ser focadas nas competências técnicas, mas sobretudo que hoje o que se busca mais são profissionais que tenham essas competências comportamentais bem desenvolvidas, né? Essa inteligência emocional hoje, ela é um pilar que ela sobressai, né? Esse índice emocional. E o que você diz nessa questão também? Lu, eu entendo que esse é o maior dilema que a gente vive hoje no ensino. Não só no Brasil, mas como eu ensino aqui no Brasil, é que eu posso falar do Brasil. Se você descongelar uma pessoa, um professor... Não, se você descongelar uma pessoa que foi congelada há 300 anos atrás, ela hoje vai acordar e vai falar: uau, tem avião, tem internet, tem celular e tal. Leva ela para uma sala de aula e vai falar: olha, é igual a 300 anos atrás. Porque continua um formato antigo, né? O formato de o professor é que sabe tudo e o aluno está ali só para receber. E, de fato, o professor é o líder ali, mas ele sabe aquilo que ele está transmitindo. Ele reconhecer que o aluno tem muito a contribuir com a bagagem dele, com a construção dele, que ele chegou até ali. Estou falando do meu caso do Lato Sensu. Isso é muito importante. Então, hoje, eu já não dou mais aula como professora, eu me vejo ali como mentora, eu me vejo ali conduzindo, aproveitando o melhor de cada um, conduzindo para aquilo que eu sei, mas também respeitando aquilo que o aluno sabe. Então, eu vejo que hoje esse é o maior dilema do nosso método de ensino. E pode ser, inclusive, a maior ponte que vai levar à inovação do ensino, focar nas competências. Vou falar do meu caso. Eu hoje, quando eu preparo um material para as aulas, a primeira coisa que eu preciso responder para mim mesma é: quais as competências comportamentais eu quero desenvolver nessas pessoas? Eu quero ajudar essas pessoas a desenvolverem. E, claro, também me pergunto quais as competências técnicas essas pessoas precisam sair dali, daquele contexto, sabendo. Então, se pergunte antes: qual a competência comportamental? E aí você começa a notar liderança, inteligência emocional, comunicação, qual outra competência? Flexibilidade. Com isso, com essas respostas bem nítidas, o professor consegue ir montando cases,
utilizando metodologias ativas, qual canal que ele pode desenvolver. E no momento em que, inclusive, que ele propõe algo relevante ali para um trabalho em grupo, ele já sabe como conduzir aqueles alunos para desenvolver essas competências. E aí, sempre refletindo para eles, olha, isso, me fala aí, como é que você usaria isso no seu dia a dia? Como é que você poderia conduzir uma equipe utilizando essa competência? Isso é muito importante, porque aí faz o aluno repensar nesse momento. Então, eu penso isso, que a gente precisa focar nas competências comportamentais, porque o mercado busca. Então, se o aluno está se capacitando, ele está buscando uma capacitação para fazer diferença no mercado. Exatamente. Eu percebo também, eu tenho esse termômetro quando eu dou aula em especialização. Porque você pega ali, na minha área, advogados que já trabalham há anos e às vezes estão buscando ali uma reciclagem, isso ficou muito evidente, principalmente na época da reforma trabalhista, mas aí você provoca um novo pensar naquele profissional que, por exemplo, estava vindo de uma década ali trabalhando sempre do mesmo jeito, e você coloca uma situação prática em sala de aula para realmente motivar opa, isso eu nunca tinha pensado, olha, essa postura eu nunca tinha tido numa audiência, nem sabia que podia fazer. Então, assim, eu percebo ainda que isso que às vezes me deixa intrigada, porque na especialização, principalmente, é um lugar onde a gente precisa motivar esses alunos para que eles saibam novas competências, eles tenham condições de aplicar. Mas agora, o que também está me provocando muito uma certa situação assim desconforme, é que a graduação também, eu acho que já é um momento de cunhar essas novas competências, porque esse modelo do professor só passar, eu estudo, sou avaliado numa prova e pronto, isso não está preparando o pessoal. Então eu pego pessoas que vêm de uma graduação, aí vou preparar para a OAB, então eu vejo essa dificuldade que a graduação não está colaborando para o raciocínio, para a saída de problemas, e depois quando eu dou aula em pós-graduação, eu também vejo pessoas que ainda estão acostumadas naquele formato, que eu falo, você absorve, vai embora e acabou, e eu sou especialista, mas eu não mudei a forma de pensar, não é? Parece que estão se preparando para fazer só concurso, né? Mesmo que seja para passar na OAB, o ensino ainda... Deixa eu dar só um alô para o Guilherme, que acabou de entrar aí, grande amigo, parceiro. O ensino ainda é focado nisso, a parte técnica, como que você vai aplicar isso? E, gente, de verdade, eu já estou cansada de aluno me contar que o professor foi lá e colocou uma fórmula de todo tamanho no quadro e de repente falou, tá vendo essa fórmula aqui? Então, você não precisa copiar não, porque não precisa aprender não, porque vocês nunca vão precisar dela. Então, para mim, sabe, esse tipo de coisa que não faz sentido. Não. Essa é a grande questão. Pensar que, e Lu, não é só a graduação, eu já estou vendo escolas no Brasil que, inclusive, estão preparando as crianças com trabalho de inteligência emocional. Então, isso está sendo muito legal, mas são poucas. Esses dias, uma filha de uma amiga minha, de 4 anos, chegou para a mãe e disse, mãe, hoje eu me senti frustrada. E ela explicou para a mãe qual era o sentimento de frustração. Então, isso já é uma situação que a escola está ensinando sentimentos, ensinando quais são as emoções. Até porque quando você se tornar um profissional do mercado, isso vai fazer diferença, porque é o que a gente fala. Tem uma especialista que diz sobre isso. Robôs humanoides só irão substituir humanos robotizados, mecânicos. O que vai fazer a diferença? Comportamento, soft skills. É isso que faz a diferença, porque o robô não tem isso. A Pietra, minha filha, já tem na escola aula de inteligência emocional, que é de um curso ligado ao Dr. Augusto Cury, que é um grande estudioso dessa área, e de empreendedorismo. Olha que legal. Porque já é realmente transformar e idealizar essas competências que o mercado, a gente sabe
que exige, e muitas das vezes vai exigir de uma forma, às vezes, muito dura, né, na vida do profissional. E o que você me diz, como inserir o aluno nesse processo de construção de aula? O que você acha? Eu gosto disso, eu gosto muito, porque assim, às vezes você formata um material e você, claro, você tem que formatar o material antes da aula começar. Mas eu sempre deixo ali umas picadinhas de alguns lugares onde eu possa inserir situações que são típicas ou comuns naquela sala de aula. Porque nós estamos falando de pessoas, é uma equipe, uma reunião, uma junção de pessoas. Aquelas pessoas têm comportamentos diferentes, têm histórias diferentes, têm cases diferentes. Então, o que eu faço? Eu sempre faço um combinado com a minha turma no início. Eu falo, olha, pessoal, se baseie mais no material que eu vou compartilhar na sala de aula, porque eu posso e eu vou mudar o material no decorrer desse período. Eu gosto muito de sentir a turma, sabe, Lu? Tem turma que puxa, demanda mais, tem cases mais interessantes, tem turma que aquilo ali que você preparou vai dar super certo, tem turma que dependendo, você vai ter que gastar um tempinho mais explicando aquele determinado conteúdo. Então, eu gosto de sentir o jeito da turma, o formato da turma, para também montar aquele material ali com características deles. E uma coisa que eu acho muito importante, e nem todos os professores estão abertos a isso, mas é super interessante, pedir feedback ao final de cada aula. Por quê? Você também tem que estar preparado para ouvir, né, o positivo e o negativo. Mas pensa, o aluno, ele é o seu cliente. Ele é o seu cliente. Então, esse cliente pode te ajudar a refinar o seu produto. Então, quando você pede um feedback, quando você se mostra ali apto a melhorar algo para o seu cliente, a interação melhora, a condução melhora, a parceria daquela aula ali melhora. Então, principalmente, pessoal, se tiver professores aí nos escutando nessa live, peça feedback ao final de cada aula remota. Pode abrir, assim, claro, tem um jeito de você conduzir isso, dizer, olha, pessoal, eu estou me dedicando muito para formatar aulas interessantes aqui para vocês, então, ao final dessa aula, por favor, me passem o feedback de vocês, para que amanhã eu possa trazer ainda mais conteúdo direcionado, alinhado com a necessidade de cada um, com a necessidade dessa turma. Então, você vai perceber que estão todos jogando no mesmo time. E até eu acho que esse ponto é positivo no sentido de realmente a pessoa trazer a visão dela, porque a gente precisa desse feedback para saber como que, se eu realmente aquilo que eu pensei, que eu passei, eu consegui, se a mensagem foi clara, se ele conseguiu entender, se o meu material está alinhado ao que eu falei. Porque também é uma queixa muito comum que eu tenho dos alunos, é o quê? Que a aula não corresponde, por exemplo, à prova. Né? Então, muitos falam isso. Luana, mas isso é uma loucura, porque às vezes eu vou, participo, eu estudo, não falto às aulas, eu estou assistindo às aulas remotas, mas aí vem a prova, não tem relação com aquilo que foi dito. Então, acho que isso é muito importante também, não é? Com certeza, com certeza. Alinhar esse discurso junto com o aluno faz toda a diferença. E você acredita que tanto na graduação como na especialização, não são mais diferenciais esse currículo ou diferencial competitivo? O que você me diz? Não é mais o currículo que faz o bom professor? Lu, só vou compartilhar uma situação que uma aluna disse aqui que eu achei interessante até para complementar. Ela estava citando aqui que eu tenho costume de tirar foto da turma e no outro dia eu unir aquilo ao material e já iniciar a aula com a foto. Então, eu faço isso mesmo. Você lembra disso no PPA? Eu gosto de tirar foto da turma e depois colocar no outro dia aquela foto que eu tirei da turma no material. Com isso, a turma, claro, aquele material foi feito para eles, está sendo inserido para eles. Então, isso é legal, uma conexão
que o professor pode fazer com a turma aí. Só para não fechar aí, não são aquelas fichinhas de 20 anos onde eu montei uma aula e eu continuo usando a mesma fichinha, né? Porque eu tive essa situação. Eu já vivi isso. Atualização. Tá. Então, vamos lá. Esse currículo, um bom currículo forma um bom professor ou nem sempre? Essa premissa... A pergunta que você fez foi se graduação... ou na especialização. Se é diferencial para o aluno. Isso. Lu, eu não concordo 100% com essa afirmação, porque, na verdade, é o seguinte, eu acredito, sim, que graduação e uma especialização, uma pós, elas não é mais diferencial, é obrigação. Obrigação de você ter no currículo. Agora, o conhecimento que você tem a partir disso, o que você vai gerar com esse conhecimento sim, é o diferencial. O que vai fazer a diferença é o que você gerou a partir desse conhecimento da graduação ou a partir do conhecimento do MBA. Isso é que é um diferencial competitivo. O que você transformou de conhecimento em prática, em ação, em relevância na sua vida profissional e de carreira, né, no mercado. É isso que vai fazer a diferença. Não os títulos, mas o que você gerou a partir deles. Exatamente. Su, só para a gente não cair aí, quanto tempo a gente tem de live? Você consegue ver aí? 10 minutos, 10 minutos. Ah, então tá. Então já vamos para os finalmente aqui. Bom, não tivemos pergunta, só participação. O pessoal não fez pergunta nossa, aqui não, viu? Nem uma perguntinha. Senão já tem tantas, né? Nossa, será que tem alguma pergunta interessante? Aqui não passou nenhuma, só algumas colaborações aqui. Bom, e aqui, só para a gente finalizar esse assunto, todos nós estamos nesse cenário, né, Su? Temos que ter acesso a essas informações, aplicá-las de uma forma prática, de uma forma dinâmica, mas, sobretudo, cativar esse aluno. E eu acho que o ponto principal dos professores nesse momento é ajudar o aluno a vencer essa objeção da aula remota. O que você acha? Com certeza. Com certeza. Acredito que a gente precisa realmente entrar com tudo nessa questão, fazer parte dessa inovação, dessa revolução, estudar, colocar o seu diferencial, como você disse, não são só as pessoas, os seus alunos que estão se preparando para um novo cenário, é o professor também. Então, quanto mais habilidades como professor você desenvolver nesse momento pandemia, quarentena, quando abrirem as portas, mais diferencial você vai se tornar. Então, nesse momento, se fizer sentido para você como professor, abrace a causa, mas chega para jogar o jogo junto com o aluno, para fazer gols junto com ele. Entrega diferencial competitivo aí junto com eles. É isso aí, também concordo com você. Acho que a sua aluna está saindo aí, ó. Ela avisou que ela estava precisando sair. Gente, é isso. É muito legal. Eu acho que... eu quero fazer uma pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta. Diga, manda lá. Bom, nesse cenário que está tão incerto, mas ao mesmo tempo todas as pessoas estão tendo conexões, estão tendo informações o tempo todo, que só ligar a televisão, assistir um jornal, ouvir um podcast, a gente está tendo várias informações o tempo todo, principalmente Brasil, contexto Brasil. O que você acha? Você acha relevante usar essas análises políticas e econômicas na sala de aula? Você acha interessante? O professor ele pode levar para um contexto, sala de aula, essas análises, comparações ou cases políticos e econômicos? Olha, eu até acho que a gente pode debater em sala, mas nunca permitir debate político tendo um partido, entendeu? Eu acho que o professor, não que ele não... eu não tenho posição, ele tem a sua posição,
mas eu acho que isso não deve ficar evidente e ser discutido em sala de aula. Eu acho que pode sim pegar, por exemplo, vou levar para a minha área jurídica, olha, essa declaração, essa situação, você acha que isso é mais político, mais econômico, e usar para um debate, mas nunca numa posição, porque eu acho que cria uma situação assim que desagrega, né? E infelizmente, quando às vezes você vê um professor e fala, por exemplo, né? Torce para tal time, ou gosta de tal político. Então, às vezes, a pessoa, infelizmente, não consegue separar, né? Então, eu acho que é válido, porque não tem como ser alheio à situação. Mas e sempre já fazer esse combinado. Olha, eu vou trazer uma situação agora, que é nesse sentido, ou político, ou econômico, enfim, mas eu não gostaria que levássemos para uma discussão nesse sentido. É mais para um aprendizado e uma coisa acadêmica, científica, né? Porque, por exemplo, meu trabalho, direito do trabalho, se eu vou para uma sala de aula de especialização, porque advogado que trabalha para empregado é isso, ou advogado que trabalha para empresa é aquilo, ali eu vou ter esses dois públicos. Então, ali de cara, eu já criei uma situação desagradável. Eu não vou conectar com alguma daquelas pessoas. Então, eu perdi a oportunidade, entendeu? Então, acho que não Legal. pode ter essa postura de partido. Gostei, é isso mesmo. E até porque, assim, por que eu te fiz essa pergunta? Isso acontece, porque as minhas aulas são focadas em gestão e comunicação. Uhum. E é fato, eu tenho que falar de linguagem corporal, tenho que falar sobre a fala, discursos, a comunicação em si. E eu faço esses combinados com os alunos. Eu falo, olha, pessoal, eu peço permissão, posso compartilhar com vocês imagens, cases de políticos que vocês conhecem, mas vou pedir, por favor, sem nenhum comentário político, ok? Uhum. E aí, é claro, eu coloco isso também já num momento em que eu senti a turma, que eu senti a emoção da turma ali. E se surgir, o professor, como você disse, tem que saber cortar e conduzir isso para um viés voltado para a disciplina. Por isso que eu acredito que tem que saber conduzir isso, né, Lu? É da postura mesmo, né? Eu disse, o leme está ali na mão do professor e ele que vai conduzir a turma, né? É isso aí. É isso aí, Lu. Foi fantástico essa live. Podia ter aí umas 2 horas de live. Alguém Passa colocou muito assim, rápido. foi tão bem conduzido que não teve perguntas. Mas, olha, a gente fica à disposição. Como eu disse, nós duas somos professoras e nós temos uma admiração muito grande pelos professores e por tudo que os professores construíram nessa nação e ainda vão construir. O que a gente tratou aqui foi de dicas, comentários, inclusive vivências que a gente tem na sala de aula, que todo professor compartilha um com o outro. E como também somos alunas, né, Lu? Sempre alunas. Eu migrei o mestrado para aula virtual, né? Então, também é uma adaptação, mas está super bem, porque, como eu falei, tudo depende do professor. Se o professor consegue passar, que ele até tem dificuldade, mas ele vai superar aquilo para levar a turma adiante, isso é sensacional. Nossa, aí você passa a admirar mais ainda a pessoa, né? Isso aí. Sem sombra de dúvida. Su, mais uma vez, obrigada. Sensacional falar com você. Estou morrendo de saudade de te ver pessoalmente, mas vai chegar a hora e a gente vai tomar aquele café e bater um papo. Quero agradecer aqui tanto os meus seguidores quanto os seus. Acho que obrigada. Sem a participação, a gente se sente aqui muito robotizado. Então, foi muito legal. E agora fica com você a palavra final. Pessoal, muito obrigada. Eu acredito que, de verdade, essas lives estão nos aproximando cada vez mais. Assim como as lives, as aulas virtuais, os movimentos que têm acontecido de forma virtuais. E quero deixar à disposição também, quem depois quiser fazer pergunta no direct e tal, mas continue sempre inovando na sua área de atuação. Não são só os professores que precisam fazer isso. Todos os profissionais, todas as pessoas estão passando por isso. E juntos é que a gente vai fazer a diferença. É verdade. Obrigada, Lu. Obrigada. Beijão, obrigada. Viu? Tudo de bom. Beijo. Bom feriado. Tchau, pessoal.